Todos os dias, quando acordo pela manhã, agradeço ao Eterno Criador por mais um dia de vida, por mais um amanhecer, por mais a graça de viver mais um dia, pelo ar que respiramos, que vem dele, pelo sopro de vida que somos, que vem do nosso Eterno, pela respiração de vida que somos, que vem do nosso Eterno, pelo fôlego de vida que somos, que vem do nosso Eterno, pelo ar que respiramos, que somos, que vem do nosso Eterno, né? Agradeça ao nosso Eterno Criador do céu e de tudo que há no céu dos céus, e de tudo que há nos céus do ar e dos ares, e de tudo que há no ar e nos ares, da terra e de tudo que há na terra, das águas e de tudo que há nas águas, de todas as vidas, de todas as espécies de vida e da vida humana. Todo dia, quando acordo pela manhã, agradeço ao Eterno, Espírito imortal e único que possui a imortalidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quando absolutamente nada existia, o nosso eterno Jesus Cristo já era o Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, do ar e dos ares e de tudo que há no ar e nos ares, das águas e de tudo que há nas águas, da terra e de tudo que há na terra, né? E de todas as espécies de vida e da vida humana. Quando absolutamente nada existia, o nosso Senhor Jesus Cristo já era o Criador de tudo, de todos os planetas, de todas as galáxias, do dia, da noite, né? E sem Ele nada existiria. De todos os anjos, dos anjos de luz, dos anjos caídos, de tudo, Ele já era o Criador de tudo. Sem Ele nada existiria. E é por isso que nós temos que pedir para Ele, o nosso eterno Deus, nos livrar da maldade dos anjos, né? Repreender o mal, né? Repreender todos os demônios da mente humana, do coração humano, da carne humana, né? Que o nosso Jesus Cristo nos livra das maldades de Satanás e dos demônios e da maldade dos vivos dessa terra, né? Pois somente os vivos dessa terra praticam todos os tipos de iniquidades usados por Satanás e pelos demônios, né? Sendo ferramenta do diabo e dos demônios, né? Todo o mal que acontece na face da terra são causadas pelos homens, né? Mas os homens sendo ferramenta de Satanás e dos demônios. Então que Deus nos livra de Satanás e dos demônios, que Deus nos livra da maldade dos vivos dessa terra, né? Que são ferramentas, né? Muitos, né? Todo o mal que existe são praticados pelos vivos dessa terra, mas os vivos dessa terra sendo ferramenta de Satanás e dos demônios, né? Então que Deus nos livra de Satanás e dos demônios, que Deus nos livre da maldade dos vivos dessa terra, que Deus nos livre da maldade da mente, que Deus nos livre da maldade do coração, que Deus nos livre da maldade da carne, que Deus repreenda todo espírito mal da mente humana, de todos os humanos, que Deus repreenda todo espírito mal do coração humano, de todos os humanos, que Deus repreenda todo o mal da carne humana, de todos os humanos, de todos os vivos, né? E quando o nosso eterno Criador esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, né, que como pai tudo ele criou, tudo o nosso eterno criou como pai, né? Ele criou tudo como pai ele criou, né? Todos os planetas, todas as galáxias, tudo que existe nos planetas e nas galáxias, criou o ar, os ares, criou as águas, criou a terra, criou o universo, criou todas as espécies de vida, criou a vida humana. Tudo ele criou no princípio. Depois, com o tempo, houve rebelião nos céus, né? E o Eterno expulsou uma terça parte dos céus. E essa terça parte está nos ares, e está na terra e até nas águas, né? E a palavra de Deus fala que no céu há festas, né? Mas ai dos moradores da terra, pois desceu a serpente para os ares, né? Para a terra, e com a terça parte. Mas nós temos que se apegar com o eterno para nos livrar da maldade, né? De Satanás e dos demônios, né? Porque o Satanás e os demônios têm um tempo curto para reinar, né?
Deus deu um tempo curto para eles, mas Deus pode nos livrar deles, né? Nós oramos, Deus pode repreender Satanás e os demônios, porque Deus que o criou, né? Então que Deus repreenda Satanás e os demônios da mente de cada ser humano, do coração de cada ser humano e da carne de cada ser humano, né? Que Deus nos livre da maldade dos vivos dessa terra e da maldade de Satanás e do demônio. E quando o nosso eterno Criador esteve aqui nessa terra como filho de Davi, em Apocalipse capítulo 12 deixa bem claro, né, que a confusão que existe na terra, porque foi expulso uma terça parte de anjos de anjos que se rebeliaram contra Deus, né? Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 12, né? Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 12, fala porque tanto desencaminhamento existe no planeta Terra, né? Explica. Em Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 12, explica toda a situação, porque toda a situação que existe no planeta Terra. E aí, mas nós se apegando com o Eterno repreende os espíritos mal, porque a gente tem que falar assim, igual ele, o nosso próprio Eterno, como o Filho falou assim, o Criador que te criou te repreende, Satanás, demônios, né? Então, a gente temos que usar o nome do Eterno, porque somente o Eterno pode expulsar as entidades, né, que são malignas, que nós não vemos, mas eles existem, mas só o Criador que o criou eles pode repreender eles. Então tem que falar, o Criador que te criou, Satanás e seus demônios, repreende vocês, né, da mente humana, do coração humano, da carne humana. E quando o nosso eterno Criador esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, nos ensinou a orarmos a ele assim, ó, Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nós, Pai, de toda qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas, e livra-nós, Pai, de toda maldade da mente dos seres humanos dessa terra contra as nossas vidas. Livra-nós, Pai, tudo que é maldade da mente humana contra as nossas vidas. Repreende todo espírito mal da mente humana, repreende todo espírito mal do coração humano e repreende todo espírito mal da carne humana. Porque do nosso eterno Criador é o rei, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade, sempre foi e sempre será, né? Para o Deus, autor da ressurreição eterna, de todas as bilhões, trilhões de gerações que já existiram nessa terra que não existe mais, e autor da transformação eterna das que tiveres existente quando ele voltar, e quem sustenta todos que existe hoje, né? Sem Jesus não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana, e nem existiria a vida vindoura, que é a ressurreição para a vida eterna, né? Então, sem Jesus nada existiria. Então, o que nós pedimos para o nosso Jesus Cristo, nos proteger e nos livrar de todos os males, nos dar vida, saúde, prosperidade e alegria, né? Através, claro, nós temos que ter os nossos esforços, né? Trabalharmos, né? Suor do nosso rosto, né? Sempre foi e sempre será. Que Deus nos proteja hoje e sempre eternamente. Que Deus nos livre da maldade dos vivos dessa terra. Que Deus nos livre da maldade que Deus nos livre de todos os males, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, né? Porque ele é o criador de tudo, mas dos céus ele viu que não há um justo nessa terra. Então, ele veio cumprir a incapacidade de todos e cumpriu, né? E depois subiu aos céus como o Pai Todo-Poderoso, cara. Mostrou que ele é Deus, que ele é o alfa, o ômega, o derradeiro, o fim, a ressurreição e a vida eterna, né? E que para ele não existe fim, pois ele é a ressurreição e a vida eterna. E ele nos ensinou a orarmos a ele assim, Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje, sempre, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de todos os males, pois do Senhor, Pai eterno, céu é o reino e o poder, é a honra e a glória para todo sempre, de eternidade em eternidade. Que Deus nos dê saúde para os nossos pais, nossos irmãos, irmãs, parentes, aderentes. Que Deus dê saúde a todas as vidas, né? Mas que Deus repreenda todo o mal de todas as vidas, ou seja, que Deus repreenda todo o mal de toda mente humana, expulsa, que Deus repreenda todo o mal de todo o coração humano, expulsa, que Deus repreenda todo o mal de toda carne humana, expulsa.
Porque do nosso eterno Criador, Jesus Cristo, dele é o reino, é o poder, a honra e a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida, pois o ar que respiramos vem dele, o sopro de vida que somos vem dele, o fôlego de vida que somos vem dele, a respiração de vida que somos vem dele, o sopro de vida que somos vem dele, o espírito de vida que somos vem dele. Todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. E também não existiria a ressurreição dos que não existem mais. Mas como o nosso Jesus Cristo é o Criador de tudo, para ele nada está perdido, até mesmo os que estão na sepultura, todos, até os fios de cabelo da cabeça de cada um e de cada uma estão todos contados. E de cada um e de cada um que existe hoje estão todos contados. E de cada um e de cada uma que vão existir até a volta do nosso eterno, até os fios de cabelo da cabeça de cada um e de cada um estão todos contados. Pois quando nada existia, o nosso eterno Criador já era o Criador de tudo. E tudo é dele e tudo é para ele. E tudo é para ele julgar no final. Quem tem o direito de viver para sempre e quem tem o direito de morrer para sempre. Somente Jesus Cristo pode fazer esse julgamento. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida.